E aí, galera do Facebook Live, do Periscope, Rilo na área. Deixa eu arrumar aqui, vamos começar a nossa revisão de Direito Processual do Trabalho Recursos. Igual eu prometi para vocês, tá? Vou cumprir. Passei alguns dias ausente, estava muito atarefado. Mas vamos trabalhar essa revisão aqui de Direito Processual do Trabalho Recursos. E eu vou revisar com vocês também em outro momento o tema execução. Mas hoje eu quero falar sobre recursos. Porque é preciso que vocês entendam, vocês têm que entender o funcionamento dos recursos no processo do trabalho, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então o que eu quero que vocês façam? Clica no botão compartilhar, compartilha com teus amigos, ajuda o professor aqui, compartilha, mete o dedo na tela que eu quero ver coração subindo, que eu duvido você sair hoje sem entender recursos em processo do trabalho. Beleza até aí, pessoal? Hidson, mas eu não vou fazer o concurso do TRT 24, não tem problema. Anota, porque uma hora ou outra você vai precisar estudar o processo do trabalho. E um assunto que a galera tem dificuldade é recursos, eu vou destruir contigo. Vou falar sobre recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, embargo de declaração e etc. Vou falar sobre recurso adesivo, depósito recursal, custas processuais, pressupostos em extrínsecos, intrínsecos, hipótese de cabimento do recurso de revista e etc. Beleza, pessoal? Então compartilha com a galera, mete o dedo na tela que eu vou começar já já. Deixa eu pegar meu relógio aqui para me policiar, senão eu vou muito tarde, tá? Se a conexão cair, é porque eu tô aqui no hotel e a internet do hotel às vezes ela não fica muito bacana, tá? Então deixa eu pegar aqui o relógio pra gente trabalhar. Pega aqui o relógio. Vamos trabalhar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. É porque assim, velho, você tem que ser Matrix, velho, pra estudar recursos. Não pode ser do mesmo jeito, tem que mudar a forma, pô. Tem que ser alegre. Então vamos estudar recursos com alegria. Grande professor Rodolfo Gracioli acertou mais uma vez o tema de redação. Rapaz, esse professor é excepcional. Professor Rodolfo, a gente tem que fazer uma visita lá na sede do Exército PhD. Tem que dar um pulo em Rondônia e no Acre, tá? Em breve a gente vai combinar aí. Vamos lá, vamos conversar sobre recursos. Gostaram do meu visual Matrix? Então vamos lá, vamos fazer mágica agora com recursos. Pessoal, chama a galera, avisa, compartilha, tá? Compartilha. Eu não vou deletar esse vídeo, eu vou deixar e eu não vou deixar esse vídeo lá no Facebook, eu não vou deixar por vários dias. Se você tem dificuldade com recursos de processo do trabalho, hoje acabou essa dificuldade. Eu vou facilitar a tua vida. Beleza até aí, pessoal? Então avisa todo mundo e vamos trabalhar. Pega papel, caneta, caderno, ou então escreve mesmo no braço, na parede, mas pega algo para você escrever aí para copiar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tô lindo, né, Rodolfo? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Tem que ser assim. Recursos no processo do trabalho, a gente tem que fazer diferente. É igual processo civil. Tem gente que vai estudar processo civil, coloca uma formalidade danada, um tema extremamente técnico, tem que dar uma melhorada, né? Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeira coisa, processo do trabalho, e aqui vai a regra também para direito do trabalho, tá? Eu recebi uma chuva de mensagens de pessoas perguntando: Hidson, quais são os pontos do Código de Processo Civil que alteraram o processo do trabalho e a Fundação Carlos Chagas pode perguntar? Olha, eu vou te dizer a mesma coisa que eu falo para o pessoal do presencial. Eu tenho que entender o seguinte: eu tenho um CPC novo, o novo Código de Processo Civil. Só que o novo CPC, ele teve alterações profundas. Algumas dessas alterações já estão sendo aplicadas no processo do trabalho. Só que para a tua prova, eu não quero que você se ligue na prática, eu quero que você se ligue na teoria. Como é que eu vou saber o que é do novo CPC que aplica no processo do trabalho? Primeiro, eu não quero que você se agarre com aquela instrução normativa do TST. Não. Eu quero que você faça o seguinte: tanto técnico quanto analista, cai súmula do TST. Você vai ver o assunto, por exemplo, recurso adesivo. Você vai ver recurso adesivo, honorários advocatícios,
E se a súmula estiver alterada, filho, você usa aquele conteúdo da súmula. Mas se o TST ainda não alterou a súmula, você vai utilizar do jeito que está lá. Então não queira viajar. O erro do candidato é o seguinte, ele abre a doutrina, e quando eu falo doutrina, a doutrina é um livro de estudioso do direito. O estudioso do direito, ele vai pegar o CPC, o processo do trabalho, a CLT, ele vai fazer comparação. Só que na prova de concurso, filho, você tem 5 alternativas, tem que marcar uma bolinha certa, velho. E na prova, a banca pega a súmula seca e coloca na tua prova. Tanto para técnico quanto analista, então não viaja. Não quero ver vocês na prova tentando adivinhar. Será que o... Não! Você tem que seguir o que está na súmula. Por exemplo, na prova do TRT-11... caiu uma questão lá sobre, de uma súmula do TST, e teve gente que ficou assim, pô, eu errei essa questão porque eu achei que o CPC... Você não tem que achar. Se tá a súmula do TST e esta súmula não foi revogada, você tem que gravar do jeito que tá na súmula e ponto final. Súmula para direito do trabalho e processo do trabalho do TST é igual a lei seca. Então, se a súmula fala que 1 mais 1 é 2, você vai para a prova gravando 2. Ritsu, mas o CPC, não interessa se está na súmula e a súmula tá valendo, grava o que tá na súmula. Beleza até aí? Um abração, Sanclay. Gostou do meu visual? Laís, gostou do meu visual? Então vamos trabalhar agora recursos. Olha só, quando eu falo em recursos, eu não vou ficar com muita viagem, não. A primeira coisa que eu quero conversar contigo é o seguinte. Na Justiça do Trabalho, eu tenho os órgãos da Justiça do Trabalho. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Na primeira instância, nós temos, segundo a Constituição Federal, os juízes do trabalho. Só que a Fundação Carlos Chagas, em algumas provas, ela escreve varas do trabalho. Então toma cuidado. Na primeira instância da Justiça do Trabalho, juízes do trabalho ou varas do trabalho. Beleza até aí, pessoal? Primeira instância, juízes do trabalho ou varas do trabalho. Nós sabemos que as varas do trabalho são criadas por lei ordinária. As varas do trabalho são criadas por lei ordinária. Então, olha só, na primeira instância, juízes do trabalho e varas do trabalho. Na segunda instância, nós temos os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, que são compostos por no mínimo 7 juízes, com mais de 30 anos, menos de 65, nomeados pelo presidente da República. Então, primeira instância, juízes ou varas. Na segunda instância, TRTs. E na terceira instância, o órgão de cúpula, que é o TST, Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros, e para ser ministro do TST tem que ser brasileiro, com mais de 35 anos, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeado pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Safadão. Quem não sabe o que é o Safadão? SF, Senado Federal, tá? Então, por hora, eu quero que você grave o seguinte. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Juízes ou varas do trabalho, primeira instância. TRTs, segunda instância. E TST, que é o órgão de cúpula. Tranquilo até aí? O que vai acontecer? Na Justiça do Trabalho, eu vou ter decisões. Eu vou ter decisão do juiz. Eu vou ter decisão do TRT. E quando tiver uma decisão, inclusive do TST, se eu tiver descontente com esta decisão ou ela tiver um defeito, eu posso entrar com recurso. Só que os recursos que eu vou estudar contigo são os recursos na esfera trabalhista. E a CLT, ela diz pra gente quais são os recursos. Eu tenho uma legislação trabalhista além da CLT. E quais são os recursos trabalhistas? Olha, você tem um recurso ordinário, você tem um recurso de revista, você tem 2 agravos, agravo de instrumento e agravo de petição. Você tem 2 embargos, você tem o embargos ao TST e você tem o embargo de declaração. E quem faz prova da FCC já teve prova que ela considerou o recurso de o recurso extraordinário como sendo um dos recursos cabíveis na Justiça do Trabalho. Mas eu vou já falar sobre isso contigo já já. Por hora eu quero lembrar, órgãos da Justiça do Trabalho, primeira instância, juízes ou vara. Segunda instância, TRTs. E o órgão de cúpula é o TST. Gravei isso. Agora eu quero que você entenda que o processo do trabalho, ele tem um começo, meio e fim. Quando você tem um direito trabalhista e o teu direito trabalhista foi violado, teu patrão não está pagando a tua hora extra,
teu patrão não está recolhendo o teu FGTS, o teu FGTS, ou então teu patrão te xingou e você está entendendo que é um caso de rescisão indireta, você pode pegar e ir lá na Justiça do Trabalho e apresentar uma reclamatória trabalhista. Ao apresentar a reclamatória trabalhista, vai iniciar o processo trabalhista. Porque o juiz não vai na tua casa perguntar se você está recebendo tudo direitinho, não. Você que tem interesse, se quiser que vá atrás da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque uma das características da jurisdição é a inércia. Só que na prova a banca escreve dispositivo. O que é inércia dispositivo? Inércia ou dispositivo significa dizer que o juiz do trabalho, o juiz estadual, a jurisdição, ela é inerte. Ela só vai agir se ela for provocada. Então, se você não for atrás do juiz, apresentar tua reclamatória trabalhista, para que ele possa iniciar o processo não vai começar de ofício, tá? De regra. Beleza até aí? Então você vai lá, apresenta a tua reclamatória trabalhista e o processo começa. O processo começa, aí ele vem, você apresenta a reclamatória, se tiver mais de uma vara vai ter distribuição, chega na audiência e o juiz profere a sentença. Quando o juiz proferir a sentença, essa sentença tem que ser cumprida. Se a sentença do juiz não for cumprida, você pode chegar com o juiz e falar bem assim, seu juiz, o senhor condenou o patrão para ele me pagar R$500 e o meu patrão não me pagou. Sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar o patrão pagar à força. Ou seja, eu vou executar a sentença. Então, olha só, no processo do trabalho, eu tenho um começo, quando tu entra com a reclamatória trabalhista. Aí vem até a sentença. Se essa sentença for cumprida, beleza, acabou. Só que se ela não for cumprida, eu vou executar. Vou fazer você pagar à força. Se necessário, eu vou penhorar bens, vai levar para leilão. Então, o processo judicial trabalhista, ele tem uma fase que eu chamo de fase de conhecimento, que é essa fase que tem audiência, ouve testemunha, distribuição, sentença, e tem a fase de execução. A fase de execução em que o devedor, o executado, é citado para pagar em determinado prazo. Se ele não pagar, eu vou penhorar bens, esses bens vão para leilão, a pessoa que quer arrematar tem que dar sinal. Então, olha só, preste atenção. Você já sabe que a Justiça do Trabalho, na primeira instância tem juízes ou varas, segunda TRTs, terceira TST. E que o processo do trabalho ele tem duas fases, fase de conhecimento e a fase de execução. Ridson, e o processo sincrético? Tu tá doido? Tu tá comendo cocô? Qual é a prova da FCC para técnico analista que ela fala em processo sincrético? Pelo amor de Deus, pessoal. Então não vai por esse caminho, não. Cola no que eu tô te dizendo. Existe uma fase de conhecimento e existe uma fase de execução. Galera do Periscope e a galera do Facebook Live, vocês entenderam o que eu falei? Entenderam quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? E entenderam também que existe uma fase de conhecimento e uma fase de execução? Se entenderam, mete o dedo na tela que eu quero ver o coração subindo. Porque se você entendeu, eu vou dar seguimento e vou começar a explicar recurso por recurso. Entendeu? Mete o dedo na tela. E quem chegou depois, compartilha com os amigos. Mete o dedo na tela. Porque se você não soltar coraçãozinho, é porque você não entendeu nada. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quero ver coração subindo, mete o dedo na tela, Isso, muito bem. Então é sinal que entenderam. Entenderam que a Justiça do Trabalho tem os seus órgãos e que o processo do trabalho tem uma fase de conhecimento e tem uma fase de execução. Tranquilo até aí? Beleza. Agora que eu entendi isso, eu vou começar a falar sobre os recursos trabalhistas. Eu não vou começar falando sobre pressuposto intrínseco, deixa para depois, vamos entender. Eu quero que você entenda, que você se concentre. Primeira coisa, eu preciso entender que quando tem uma decisão e eu estou descontente com essa decisão, eu posso entrar com recurso. E para eu entrar com esse recurso existe um prazo. Alguém sabe, regra, qual é o prazo para entrar com recurso na Justiça do Trabalho? Regra. Para você entrar com recurso trabalhista, são quantos dias? Quem sabe, escreve nos comentários. Quantos dias para entrar com recurso trabalhista como regra? Qual é a regra? Quantos dias? Anotem aí. Bora, digita, deixa de preguiça. Quantos dias? Bora. Quantos dias? Os recursos trabalhistas, como regra, eles têm 8 dias. Então, regra, se você quiser recorrer, você tem um prazo de 8 dias. Mas eu tenho uma exceção. Eu tenho um recurso que você não apresenta ele no prazo de 8 dias,
que o prazo dele é de 5 dias. Alguém sabe qual é o recurso que o prazo não é 8 dias e que o prazo é 5 dias? Quem sabe qual é este recurso, escreve o nome dele nos comentários. Quero ver se você sabe. Estou fazendo um desafio contigo. Escreve aqui. Qual é o recurso que o prazo dele não é 8 dias, é 5 dias? Escreve aí que eu quero ver. Qual que é o nome do recurso? Quero ver quem vai acertar. Bora? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Vamos lá? Escrevam. Qual é o recurso que o prazo dele não é 8 dias, é 5 dias. Qual que é? Isso mesmo, embargos de declaração. Então, regra, os recursos trabalhistas, o prazo é 8 dias. Só que se for embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. Eu quero que vocês tomem muito cuidado. Por que eu quero que vocês tomem cuidado? Porque a Fundação Carlos Chagas, que vai fazer a prova do TRT 24, em provas anteriores, ela considerou o recurso extraordinário como sendo um recurso cabível na Justiça do Trabalho. E realmente cabe. Ele não é um recurso trabalhista, tá? É um recurso previsto na Constituição. É pelo seguinte, nas hipóteses previstas na Constituição Federal, contra a decisão do TST, cabe recurso extraordinário para ser julgado pelo STF. Então toma muito cuidado, porque se ela meter recurso extraordinário na prova, pode dar confusão. Então o que você tem que gravar? Primeiro, regra, qual é o prazo dos recursos na Justiça do Trabalho? Regra, o prazo é de 8 dias. Só que eu tenho uma exceção. Eu tenho uma exceção que são os embargos de declaração. Embargo de declaração, qual que é o prazo? 5 dias. E se ela meter um recurso extraordinário ele está na Constituição e tem previsão no CPC. E o CPC fala que o recurso extraordinário, o prazo dele é de 15 dias. Beleza até aí, pessoal? Fechou? Tranquilaço? Entendi os prazos. Agora que eu entendi os prazos, vamos trabalhar os recursos. Primeiro, quando você entra com uma reclamatória trabalhista, iniciando um processo trabalhista, esse processo vai ter um trâmite. Como eu disse para ti, ele vai ter um começo, ele vai ter um meio, ele vai ter um fim. Tu entra com a reclamatória trabalhista, o processo vai e vem, chega na audiência. Quando chega na audiência, você vai e faz um pedido para o juiz. Você pede algo para o juiz na audiência e o juiz fala, não vou dar. Ou seja, você fez um pedido e o juiz indeferiu. Você pode recorrer, sim ou não? Para entender isso, eu quero que você lembre que o juiz, ele tem 3 manifestações. O juiz pode se manifestar através de despacho, o juiz pode se manifestar através de decisão interlocutória, ou o juiz pode se manifestar através de sentença. Como regra, o ato do juiz que cabe recurso é a sentença. Sabe por quê? Porque tem um princípio chamado irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. É até a súmula 214 do TST. Por esta súmula, como regra, uma decisão interlocutória na Justiça do Trabalho não cabe recurso de imediato. Se você quiser recorrer contra aquele ato que ocorreu em audiência, você tem que esperar o juiz proferir a sentença e quando ele proferir a sentença, você... juiz, há uma semana atrás. Por quê? Tem que esperar a sentença. A decisão interlocutória, ela não é recorrível de imediato. Ritson, eu não entendi nada. Eu sei que não é fácil o tema, mas entenda o seguinte. O processo. Você entra com a reclamatória trabalhista, entrou com a reclamatória trabalhista, e o juiz vai proferir a sentença. Quando o juiz proferir a sentença, ele está pondo fim a uma fase. Ele está pondo fim à fase de conhecimento. Só que entre a data que tu entra com a reclamatória e a data que o juiz profere a sentença pondo fim, nesse curso aqui nesse meio, o juiz vai proferir algumas decisões. Só que essas decisões aqui no meio, elas não vão acabar com o procedimento, não vão acabar com a fase. Porque o nome do ato do juiz que acaba com a fase é o quê? Sentença. E o que eu te disse? O ato do juiz que cabe recurso é a sentença. Contra essas decisões que ocorrem antes da sentença, como regra, não cabe recurso de imediato. Você tem que esperar o juiz proferir a sentença para aí sim recorrer. Ritson, mas contra a decisão interlocutória nunca cabe recurso? Não foi isso que eu disse. Eu falei que, como regra, não cabe recurso de imediato. Existem exceções que estão na súmula 214 do TST. Beleza até aí, pessoal? Tranquilos? Fechou? Então eu entendi isso.
Agora que eu entendi o que vai acontecer. Eu tô lá na vara do trabalho. Eu tô lá com o juiz do trabalho na primeira instância. E o juiz do trabalho, ele profere uma sentença trabalhista. Na sentença trabalhista, eu pedi hora extra. E o juiz falou, eu não vou dar. E eu falo, cara, você não vai dar hora extra? Eu vou recorrer. Qual é o nome do recurso? Contra a sentença do juiz, contra a sentença, e tanto faz ser sentença definitiva ou terminativa, tá? Isso é até assunto que a gente pode falar em outro momento, a diferença. Tanto faz ser extinção com mérito ou sem mérito. Se é a sentença, qual é o nome do recurso cabível contra a sentença do juiz na fase de conhecimento? Quem sabe escreve o nome nos comentários aí. Quem sabe, deixa eu ver o horário aqui, senão me perco, né? Quem sabe escreve qual é o nome do recurso trabalhista cabível contra a sentença do juiz na fase de conhecimento. Qual é o nome desse recurso? Escreve nos comentários. Bora. Vamos. O nome do recurso é recurso ordinário. Ritsu, como assim? Não é a apelação? Apelação é processo civil, filho. Não viaja, não. Aqui é recurso ordinário. O que vai acontecer? Quando o juiz, nessa fase de conhecimento que eu te expliquei, por isso que eu quis que você entendesse o que é a fase de conhecimento, por isso que eu quis que você entendesse os órgãos. Quando o juiz profere uma sentença, contra esta sentença, que é a primeira decisão ali total no processo definitiva, contra esta primeira decisão você entra com um recurso chamado recurso ordinário. Se você errar, eu te capo, que eu já te falei isso. Qual é o prazo do recurso ordinário? Me respondam. Qual é o prazo do recurso ordinário? O recurso ordinário, o prazo dele é de 8 dias. Beleza até aí, pessoal? A Ana Carolina falou que tá todo mundo tímido em responder. É verdade, é porque recurso não é um tema fácil. Recurso é um tema complicado. Foi por isso que eu escolhi. Então, olha só. O que vai acontecer? Tá na fase de conhecimento. O primeiro recurso cabível é o recurso ordinário. Você entra com recurso ordinário contra a sentença do juiz. E quem é que vai julgar esse recurso ordinário? Quem é que vai julgar esse recurso ordinário é o TRT. Tu tá aqui na vara, na sentença. Você vai entrar com recurso ordinário, quem vai julgar é o TRT. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Ridson. Mas o TRT, ele vai pegar o recurso ordinário para julgar, não é? Vai. O prazo do recurso ordinário é 8 dias, que eu já falei contigo. Ridson, mas quando o TRT julgar o recurso ordinário, e se o TRT falar, olha, para mim o juiz está certo e você não tem direito à hora extra. Ridson, eu perdi na primeira instância e o TRT proferiu um acórdão, prolatou um acórdão é uma decisão de tribunal, também dizendo que o meu recurso ordinário não rola. Qual é o nome do recurso? Contra a decisão do TRT em recurso ordinário, em que o TRT fala, não dou provimento. Contra a decisão do TRT em recurso ordinário, você pode recorrer para o TST. Qual é o nome desse recurso para o TST? Qual é o nome? Escreve para mim aí. Qual é o nome desse recurso? Qual é o nome do recurso para o TST? Qual é o nome do recurso? Qual é o nome? Recurso de revista. Então, para tudo. Se eu estou na fase de conhecimento, o juiz da vara profere lá uma sentença. Porque decisão interlocutória, eu já falei contigo. Ele profere a sentença na fase de conhecimento. Contra a sentença. Contra a sentença, cabe qual recurso para o TRT julgar? Recurso ordinário. Em qual prazo? 8 dias. E contra a decisão do TRT, que julga o recurso ordinário, cabe qual recurso para o TST? Recurso de revista. Em qual prazo? 8 dias. Entendeu até aí? Entendeu? Se você entendeu, beleza. Eu falei sobre a fase de conhecimento. Ridson, e os pressupostos? Calma, calma. Vamos por calma. Vamos entender a estrutura. Relaxa. Vamos pelas preliminares. A gente vai chegando de mansinho. Entendi a fase de conhecimento. Agora vamos para a fase de execução. Ridson, execução? Eu te expliquei agora há pouco no vídeo. Porque se é a fase de execução, agora, filho, já passou da sentença, tem um título executivo. Na fase de execução, o juiz também profere sentença. Como é que é, Rilu? Tem sentença na fase de conhecimento e na fase de execução? Sim. Na fase de execução, o executado ele tem uma medida de defesa chamada embargos. Embargos à execução, embargos à penhora, embargos de terceiro. Tem. O que vai acontecer? O juiz ele vai pegar esses embargos à execução e o juiz vai julgar.
E o juiz vai proferir uma sentença, vai ter uma sentença em embargos à execução. Mas olha a diferença. Aqui é fase de execução. Se fosse sentença na fase de conhecimento, cabia recurso ordinário. Agora, quando eu tenho uma sentença aqui nessa fase de execução, o recurso cabível não é recurso ordinário. O recurso cabível é qual? Qual é o nome do recurso cabível na fase de execução? Digita aí pra mim, quero ver quem sabe. Quero ver. Galera do Facebook, ó, eu vou fazer o seguinte. A galera do Periscope tá respondendo mais. A galera do Periscope, eu tô mandando aqui, a galera tá respondendo. A galera do Facebook tá lerdando. Então, ó, se vocês não me responderem, tem um botãozinho aqui escrito concluir. Eu vou concluir e vocês não vão me deixar sozinho. Eu quero que vocês participem para ver se vocês não estão dormindo. Então, eu vou perguntar. Aqui na fase de execução, qual é o nome do recurso cabível contra a sentença do juiz na fase de execução? Qual é o nome do recurso? Qual é? Agravo de petição. Então, na fase de conhecimento, recurso ordinário. Na fase de execução, agravo de petição. Qual é o prazo do agravo de petição? 8 dias. Qual é o prazo do recurso ordinário? 8 dias. Qual é o prazo do recurso de revista? 8 dias, porque eu te disse, regra, os recursos trabalhistas, eles têm um prazo do quê? De 8 dias. Tem um que é 5 dias. Qual que é os 5 dias? Embargo de declaração. E o recurso extraordinário é 15. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Beleza. Agora, olha só. Fase de conhecimento, eu volto já. Quero continuar na execução. O que vai acontecer? O juiz lá da vara, na primeira instância, ele pega e ele profere a decisão, a sentença. E tu entra com agravo de petição para ser julgado pelo TRT. O TRT vai julgar o agravo de petição. E quando o TRT julgar esse agravo de petição, ele vai analisar os pressupostos, etc e tal. Aí ele pega o agravo de petição e fala, olha, o agravo de petição tem todos os requisitos, delimitou matéria, delimitou valores, tem custo, tá tudo certinho. Mas pra mim não vou dar provimento. Eu nego o provimento ao agravo de petição. Aí tu fica bala, tu fala, pô, caramba, como é que o tribunal disse que não vai dar provimento? Eu vou recorrer contra a decisão do TRT, decidindo esse agravo de petição, ou seja, na fase de execução trabalhista. Qual é o recurso cabível para o TST? Qual é o recurso cabível? Digita aí na resposta que eu quero ver se vocês sabem. Qual é o recurso cabível contra a decisão do TRT para o TST na fase de execução? Qual é o recurso cabível? Na fase de conhecimento, tu sabe. Recurso ordinário e recurso de revista. E na fase de execução, agravo de petição e nada. Nada. Grava isso para você nunca esquecer na sua vida. Na fase de execução, cabe agravo de petição. Recurso de revista, nem com um cão, salvo violação à Constituição. Ritsu, como é que é? Vou repetir. Na fase de conhecimento, quando o juiz da vara profere uma sentença, contra a sentença tu entra com recurso ordinário e contra a decisão do recurso ordinário, recurso de revista, fase de conhecimento. Na fase de execução, quando o juiz profere a decisão, tu entra com agravo de petição. Contra a decisão do TRT que julga agravo de petição, regra, não cabe recurso de revista para o TST. É por isso que eu disse, na fase de execução, qual é o recurso cabível? Agravo de petição. Na fase de execução é agravo de petição. Aí tu entrou com agravo de petição. Da decisão do agravo de petição, cabe recurso de revista? Regra, não. Foi por isso que eu falei, recurso de revista nem com um cão. Só vai caber recurso de revista num caso na fase de execução. É quando eu tenho violação ao quê? À Constituição. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Digita eu. Quem entendeu? Digita eu. Quem não entendeu? Digita não, para eu saber. Porque se você não entendeu, eu vou explicar de novo, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que não entendeu porra nenhuma. Porque eu sei que a matéria não é fácil. Quem entendeu, digita eu. Quem não entendeu, digita não. Digita aí. Quero ver para o teu contato, tá? Porque eu fazendo isso, eu sei se vocês estão entendendo ou não. Beleza? Quando tá na sala de aula, eu olho o olho no olho e eu consigo perceber se a pessoa entendeu ou não. Mas aqui no Periscope, aqui no Facebook Live, é mais difícil. Então, eu. Beleza, se vocês entenderam, olha só. Fase de conhecimento, recurso ordinário, recurso de revista.
Fase de execução, agravo de petição, recurso de revista não, salvo um caso. Qual que é o caso? Violação à Constituição. Agora que você entendeu isso, eu quero falar sobre o recurso de revista. Porque eu falei para ti o seguinte, cabe recurso de revista, cabe recurso... teve um não aqui que eu vou repetir a matéria. Tá? É importante, quero que todo mundo saiba, tá? Então, olha só, volta aqui para a fase de execução. Fase de conhecimento tá ok, morreu. Fase de execução. Na fase de execução, o juiz profere uma sentença. Contra essa sentença, Ritson, tem uma questão da FCC que fala do despacho. Eu falo sobre essa questão de despacho em outro momento, tá? Deixa eu explicar a fase de execução de novo, porque tiveram algumas pessoas que não entenderam. Então, volta aqui. Na fase de execução trabalhista, o juiz do trabalho, ele profere uma sentença, uma decisão. Pode ter uma decisão dele, uma sentença. Ele profere uma sentença. Ele proferindo a sentença, na vara, ó, tem um vara, TRT e TST. Aqui na vara, o juiz do trabalho, na fase de execução, ele profere uma sentença. Contra essa sentença, você pode entrar com um recurso para o TRT. Qual é o nome desse recurso para o TRT? Agravo de petição. Então, ó, quem julga o agravo de petição é o TRT. Então, aqui na vara, o juiz do trabalho profere uma sentença na fase de execução. Aí você entra com recurso para o TRT. Qual é o recurso? Agravo de petição. O TRT analisa esse teu agravo de petição. O TRT, ainda não cheguei no TST, calma. O TRT analisando, ele vai olhar se o prazo está ok, tudinho. Se todos os requisitos estiverem ok do teu agravo de petição, o TRT vai analisar o mérito. Analisando o mérito, o TRT fala, olha, os pressupostos estão todos ok, mas eu não vou dar provimento. Eu nego o provimento ao pedido do agravo de petição, ou seja, o teu mérito não deu certo. Então, contra a decisão do TRT, tu pode recorrer para o TST? Preste atenção, teve gente que falou agravo de instrumento, mas eu não disse que o TRT não conheceu o recurso. Agravo de instrumento eu falo depois, tá? Eu não falei. Eu falei o seguinte, tá tudo ok os pressupostos, mas no mérito, o TRT falou não, a decisão do juiz está certa. Tá certa. Então, se você está descontente contra essa decisão do TRT no agravo de petição, tu vai querer recorrer para o TST. E quando eu falo em recurso para o TST de decisão do TRT, o que vem à mente? Recurso de revista. Mas tu tem que lembrar o seguinte, recurso de revista na fase de execução, regra não cabe. Ritson, e na fase de conhecimento? Na fase de conhecimento cabe, falei para ti. Na fase de execução, regra não cabe. Só vai caber recurso de revista num caso. Qual é o caso? Quando o TRT, julgando o teu recurso, quando esse TRT tiver violado a Constituição. Se tiver violação à Constituição, sim. Então, repetindo, fase de conhecimento, recurso ordinário, recurso de revista. Fase de execução, agravo de petição, morreu. Porque, regra, não cabe recurso de revista para o TST na fase de execução. Só vai caber se tiver violação à Constituição. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só. Agora que eu te expliquei, lembrando, agravo de instrumento, eu falo já. Agora que eu te expliquei isso daí, eu falei agora há pouco que na fase de execução, recurso de revista nem com cão, salvo violação à Constituição. Então, eu disse uma hipótese de cabimento. Mas, regra, quando que cabe recurso de revista? Para você ter um recurso de revista aceito, eu tenho vários pressupostos, tá? Só que eu quero que você tome cuidado, porque a Constituição Federal, ela traz alguns pressupostos específicos para o recurso de revista, que são divergência jurisprudencial. Como assim divergência jurisprudencial, Ritson? Quando tu entra com recurso de revista, você tem que falar bem assim, o TRT 14 disse não, mas o TRT 24 disse sim. Você tem que mostrar que tem divergência jurisprudencial. Ou então que o TRT violou a lei federal. Ou então que o TRT violou a Constituição Federal. Ou então que o TRT violou uma súmula do TST ou uma súmula vinculante do STF. Ritson, entendi caceta nenhuma. Eu quero que você grave o seguinte, além de outros requisitos, cabe recurso de revista se você comprovar uma das 5 coisas que eu vou falar. Uma das 5 coisas. E quais são as 5 coisas? Divergência jurisprudencial, violação à lei federal,
violação à Constituição Federal, violação à súmula do TST ou violação à súmula vinculante. E aqui eu vou trazer um macete para ti. O macete é o seguinte, você vai gravar divergência, 2 leis, 2 súmulas. E você vai gravar nesta ordem, divergência, 2 leis, 2 súmulas. Pode anotar esse macete do RILU, tá? Pode anotar o macete do RILU. Divergência, 2 leis, 2 súmulas. Inclusive, pessoal, eu fiquei sabendo que tem uns materiaizinhos que eu monto, que tem alguns professores que estão dando aula com os meus materiais. Aí vieram me falar esses dias, né, que tinha um professor dando aula com meus materiais, usando os mnemônicos que eu monto. E assim, quer que eu te seja sincero? Eu fiquei muito feliz. Eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Porque se outro professor pega o meu material e usa o meu material, é sinal que eu estou fazendo uma coisa bem feita. Se o outro professor pega o meu mnemônico e uso, é sinal que eu estou fazendo uma coisa bem feita. E assim, cara, se ele está usando esse material para o bem das pessoas, tranquilo, eu não vou me incomodar com isso, tá, cara? Para mim, o conhecimento, ele é válido quando ele é compartilhado. A gente não pode ser egoísta com as coisas. E um dos macetes que eu tenho é esse, divergência, 2 leis, 2 súmulas. Cabimento do recurso de revista, divergência, jurisprudencial. Quais são as 2 leis? Primeira lei, lei federal. E qual é a segunda lei? Constituição Federal. E 2 súmulas, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Então repete comigo. Cabe recurso de revista em 5 situações. Como é que é o macete? Digita aqui nos comentários como é que é o macete, porque vocês estão parecendo mortos, ninguém me digita nada, né? Qual é o macete? Divergência, 2 leis, 2 súmulas. Divergência jurisprudencial. Quais são as 2 leis? Digita aqui para mim quais são as 2 leis. Lei Federal e Constituição Federal. E 2 súmulas. Quais são as 2 súmulas? Súmula do TST e súmula vinculante do STF. Então agora você já sabe os 5 casos de cabimento do recurso de revista. Divergência jurisprudencial, violação à lei federal, violação direta e literal à Constituição, violação à súmula do TST, ou violação à súmula vinculante do STF. Porra, Rilu, massa, eu gravei isso e gostei. Pois é, isso cai pra caramba em provas. Só que, regra, esses 5 casos de cabimento, estes 5 aqui, é pro recurso de revista na fase de conhecimento. Porque você sabe que recurso de revista na fase de execução, regra, não cabe. Só cabe em um desses 5 casos. Na fase de execução, só cabe recurso de revista em um dos 5 casos. Qual desses 5? Quando eu tenho violação à Constituição Federal. Então grava na ordem para você não esquecer. Cabimento de recurso de revista, divergência, lei federal, Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do STF. Fase de execução, quando que cabe recurso de revista? Só Constituição. Aí lá vem a banca falar o seguinte: quando que cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? Aquele rito sumaríssimo das causas de até 40 salários mínimos, em que a administração direta, autárquica e fundacional não pode, que é no máximo 2 testemunhas, que pode ter prova pericial, que as testemunhas comparecem independentemente de intimação, que a sentença é dispensável relatório, aquela parada toda lá. No rito sumaríssimo, cabe recurso de revista. Cabe nos 5 casos? Não, só cabe nos 3 últimos. E quais são os 3 últimos? Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Ritson, calma aí que futricou minha cabeça. Grava só. Cabimento do recurso de revista. 5 casos. Qual é o primeiro caso? Divergência jurisprudencial. Segundo caso, lei federal. Terceiro caso, Constituição Federal. Quarto caso, súmula do TST. Quinto caso, súmula vinculante do STF. Destes 5 casos, na fase de execução, só cabe em um desses 5 casos. Qual que é? Constituição Federal. E no rito sumaríssimo, só cabe recurso de revista em 3 casos. Quais são os 3 casos? Os 3 últimos. Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Beleza, pessoal? Entendeu isso daí? Gostou? Quem gostou do macete? Quem entendeu o macete? Senta o dedo na tela que eu quero ver coração subindo, eu quero ver coração subindo. E quem gostou, entendeu? Pô, posta nos comentários aí, vocês gostaram do macete? Facilitou a vida de vocês agora com o cabimento do recurso de revista?
Eu estou usando óculos, tá? Gostaram? Então, quem gostou, taca ali o dedo na tela, escreve aí, pô. Se você gostou, facilitou a tua vida, dá um retorno pro Rilu aí, vai lá. Então, olha só. Se você gostou, dá um retorno. Dá um retorno. Quero ver... Pô, 3 corações, pô. Só mereço isso, pô. Não, pô. Eu quero mais coração, pô. Quero ver. Não, assim eu não gosto, não. Não. Mete o dedo na tela. Mete o dedo na tela, rapaz. Mete o dedo na tela. Quero ver coração subindo. Isso mesmo. Quero ver coração subindo. Bota coração pra subir nessa parada aí. Agora, olha só. Isso. Gostei. Melhorou agora. Tava muito fuleiro. Agora, olha só, pessoal. Agora que eu sei do cabimento do recurso de revista, olha só, você está entendendo tudo. Eu já falei sobre recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista. Só que às vezes acontece o seguinte, às vezes acontece que você entra com recurso de revista ou o recurso ordinário e o juiz, ele pega o teu recurso de revista e fala, não tem divergência, não tem lei federal, não tem Constituição, não tem súmula do TST, não tem súmula vinculante do STF, não tem porra nenhuma. Ou então ele fala o seguinte, tu entrou fora do prazo. Às vezes, você entra com recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição. E o juiz, ele pega o teu recurso e fala o seguinte, ó, faltam pressupostos ao teu recurso. Ou tá fora do prazo, ou falta o preparo, que é o pagamento das custas ou do depósito recursal. E sabe o que ele faz? Ele não entra no mérito. Ele nega seguimento ao recurso. O recurso tá aqui na vara, ele não deixa subir para o TRT. O recurso está no TRT, ele não deixa subir para o TST. Ou se subiu, o tribunal pega o recurso e fala, não, faltou o prazo. Se o teu recurso não for conhecido, se o teu recurso tiver trancado, você pode destrancar. Qual é o nome da medida judicial para destrancar um recurso que foi trancado? Parece coisa de prisão de ventre. É porque eu tenho um recurso que é o recurso activia. O que é o recurso activia? Recurso activia é aquele que libera, né? Qual é o recurso que libera? É o agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um recurso cabível quando tu tá com outro recurso trancado. Ritson, entendi? Nada. Beleza. Acontece o seguinte. O juiz, na fase de conhecimento, proferiu uma sentença, tu entrou com recurso ordinário. Aí o juiz pega o teu recurso ordinário e ele fala o seguinte, não, esse recurso ordinário foi apresentado no 9º dia e o prazo é 8. E ele nega seguimento ao teu recurso. Aí tu bota a mão na cabeça e fala assim, putz grila, como? Eu entrei no 9º dia porque o 8º dia era feriado. Era um feriado legal e o juiz deixou de observar isso. Aí o que você faz? Tu entra com recurso contra a decisão do juiz, né, que negou seguimento. O nome desse recurso é o quê? Agravo de instrumento. Então você pode entrar com agravo de instrumento para destrancar recurso ordinário, para destrancar recurso de revista, para destrancar agravo de petição e etc. Qual é o prazo do agravo de instrumento? 8 dias, tá? Deixa eu dar uma olhada. Eita caceta, passou de 8 horas já, tá? Daqui a pouco a galera tem que jantar. Passou de 8 horas aqui em Rio Branco, eu tô em Rio Branco. Em Rio Branco é 8 horas, em Porto Velho 9 horas, né? Que é 8 horas, né? Daqui a pouco tem que sair para jantar. Deixa eu fechar aqui já pra gente, né? Tem que comer. Então, só. Falei para ti do agravo de instrumento. É o seguinte, eu tô falando do agravo de instrumento e o agravo de instrumento ele serve para destrancar recurso. Só que eu quero que você tome cuidado que, apesar de não ter sido concurso para tribunal, teve um concurso para procurador que a FCC cobrou recentemente e ela cobrou sobre os embargos de declaração. Ela cobrou sobre os embargos de declaração. Quando eu falo embargo de declaração, ele tem previsão lá na CLT. Os embargos de declaração, ele não é para destrancar, também não é na fase de execução. Embargo de declaração é quando tem uma decisão judicial ou mesmo um acórdão e essa decisão é omissa. O que é decisão omissa? Tu faz um pedido, o juiz não analisa. Ele deixou de decidir. Então, tu está diante de uma sentença, né, que é citra petita. Ela não analisou todos os pedidos. Ou então, quando eu estou diante de uma sentença contraditória, ou então, quando eu tenho um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso. Eita porra, Rilu, para com tudo. Embargos de declaração, ele cabe quando a decisão é omissa, quando a decisão é contraditória, ou quando eu tenho um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso. Entendi nada, Ritson. Olha, omissão tu sabe o que é. Contradição também sabe.
Agora, esses pressupostos extrínsecos que você deve estar meio assim. Pois é, a doutrina de direito processual, ela fala que os recursos, eles têm alguns requisitos pressupostos, como é o prazo, tem um preparo que você tem que pagar as custas processuais, o depósito, né? Existem vários requisitos. Acontece que esses requisitos, eles são divididos pela doutrina em pressupostos subjetivos e objetivos. Só que a FCC que vai fazer a tua prova do TRT 24, ela não gosta de utilizar essa nomenclatura. Pode ser que ela utilize, mas eu não acredito. O normal dela é utilizar pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Ritson, intrínseco dentro. E olha só, quando você pega a doutrina fala bem assim, cabimento, legitimidade e interesse é intrínseco. Agora, tempestividade, preparo e outros são extrínsecos. Entendi nada, Rilu. Vai outro macete. Grava bem assim, ó. Caleim. O que é caleim? Cabimento, legitimidade e interesse. Cabimento, legitimidade e interesse. Caleim, intrínseco. Então, cabimento, legitimidade e interesse, intrínseco. Ritson, e a tempestividade, extrínseco. E o preparo, extrínseco. Tranquilos? Só que a FCC, ela entende que não tem aquela divergência duas leis, duas súmulas? Pois é, a FCC mete na prova. A divergência jurisprudencial, ela é pressuposto intrínseco ou extrínseco? Você vai marcar que é intrínseco. Ritson, mas a minha doutrina, a minha professora famosa do online, o meu professor, o meu filho, FCC, você tem que estudar a banca. Se a banca já cobrou, para ela, divergência jurisprudencial é pressuposto intrínseco e acabou. Então, o que eu quero que você grave? Caleim, cabimento, legitimidade, interesse intrínseco. Além desses três, grava a divergência jurisprudencial. Agora, a tempestividade, preparo já é extrínseco. E qual é a importância disso? É porque cabe embargos de declaração quando eu tenho um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Então, quando o tribunal, quando o juiz analisa de forma errada o pressuposto extrínseco, com a letra E, é embargo de declaração. Ou seja, agravo de instrumento é para pressuposto intrínseco. Ritson, na prática não é assim. Eu sei. Eu trabalhei no TRT, trabalhei em gabinete, fazia minuta de recurso ordinário, recurso agravo de petição, fazia minuta de mandado de segurança. Eu sei, eu entendo isso, cara. Eu sou da área, eu entendo isso daí. Só que para a prova tu tem que gravar o que tá na prova, por isso que é importante resolver questões. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Se ligou nessa paradinha? Agora, olha só. Só para a gente arrematar aqui rapidinho. Eu entendi a estrutura dos recursos, né? Mas assim, tem gente que pode se perguntar bem assim. Eu falei que aqui na fase de conhecimento cabe recurso ordinário, aí recurso ordinário vai para o TRT, contra a decisão do TRT, recurso de revista para o TST, não é? Pois é. Acontece o seguinte, existem alguns processos que eles são conhecidos como processos de competência originária. O que é um processo de competência originária, Ritson? É que a origem dele, o início dele, a primeira instância dele não é na vara. Como é o caso da hipótese cabível do mandado de segurança. Eu posso entrar com mandado de segurança, dependendo do caso, diretamente no TRT. Ou seja, a primeira instância do mandado de segurança pode ser no TRT e não na vara. Então a primeira instância está aqui. Por quê? Porque o mandado de segurança em determinados casos é um processo de competência originária do TRT. Então a primeira instância é aqui. Aí o TRT, ele decide esse mandado de segurança. E ele faz um acórdão, né? Ele decidindo. Só que foi a primeira decisão. Qual é o nome do recurso? Contra a decisão do TRT. Na competência originária, qual é o nome do recurso que vai para o TST? É recurso de revista? Sim ou não? Responda para mim aí. É ou não é recurso de revista? Responde que eu quero participação, pô. Eu quero participação. E assim, eu tô gostando que quem tá comigo online tá fiel. Eu tô conseguindo ver quem tá comigo e eu tô vendo que ninguém tá indo embora. Então, ou vocês estão gostando, ou vocês estão deixando ligado o celular e estão indo embora, né? Ou o computador, tá? Então, só, responde para mim. Qual é o nome do recurso cabível? Quando tem uma competência originária. Pessoal, tem até súmula do TST sobre isso daí. Tem súmula do TST, inclusive até a súmula 201 do TST. Quando tem um processo de competência originária, a primeira decisão é do TRT.
Então, o recurso cabível para o TST não é o recurso de revista, é o recurso ordinário. Ritson, calma que não entendi porcaria nenhuma. Volta aqui comigo, chega aí com o papai. Primeira instância, eu tive a decisão, tu entra com recurso ordinário, depois recurso de revista. Então, o recurso de revista não é o primeiro recurso na escala, é o segundo. No exemplo que eu te trouxe, o que aconteceu? O processo não começou na vara, começou no tribunal. E contra a decisão do tribunal, tive o primeiro recurso. Qual foi o primeiro recurso para o TST? Recurso ordinário. Ritsu, que louco, pois é. Mas olha só, o TST pode julgar recurso ordinário? Pode. Mas em qualquer processo? Não. No processo de competência originária. Fechou até aí? Entendeu? Agora que você entendeu, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Quando eu falo em recursos e demais atos da Justiça do Trabalho, eu tenho que tomar cuidado com um princípio que é o princípio do jus postulandi, que é o direito de postular em juízo sem a necessidade da contratação de advogado. Você tem que tomar cuidado com isso, que isso cai. E olha só, quando eu falo em jus postulandi, eu tenho que gravar o seguinte. Segundo o TST, através de entendimento sumulado, continua valendo o jus postulandi. Só que o jus postulandi ele não é aplicável em todas as esferas da Justiça do Trabalho. Eu tenho as varas, TRT e TST. No TST não aplica jus postulandi. Tudo do TST tem que ter advogado. Então se cai na prova, recurso de revista para o TST tem que ter advogado. Recurso ordinário para o TST tem que ter advogado. Mandado de segurança para o TST tem que ter advogado. Para fazer uma tatuagem no TST tem que ter advogado, filho. Eu estou te dizendo o seguinte, os recursos para o TST e as causas de competência do TST tem que ter advogado. Porque o jus postulandi, ele é restrito para as varas e para o TRT. Agora toma cuidado. Ele mete na prova, recurso ordinário para o TRT. Precisa de advogado? Não precisa. Agravo de petição para o TRT. Precisa de advogado? Não precisa. Porque onde é obrigatório é no TST. Acontece que essa possibilidade de acessar a Justiça do Trabalho sem advogado nas varas e no TRT não é absoluto. Porque em 3 casos, mesmo na vara ou no TRT, você precisa de advogado. E quais são esses 3 casos? É só você gravar AMA, A-M-A. Ou então, 2 ações e um mandado. Manda 2 ações. Você pode gravar manda 2 ações ou então AMA. E quais são esses 3 casos? Ação rescisória. O M, mandado de segurança. E o C, ação cautelar. Então, quais são as 2 ações? Ação rescisória. E a outra ação, ação cautelar. E o mandado, mandado de segurança. Rilu! Mas o novo CPC excluiu o capítulo da ação cautelar que tarará. Filho, se a súmula não foi alterada, grava do jeito que tá na súmula. Essa que é a jogada. Esse que é o jogo, filho. Como é que tu acha que eu passei num monte de concurso? Eu passei em TRF, passei em TRT, passei em TRE, já fechei prova da FCC com esse raciocínio que eu tô dividindo contigo, pô. A gente tem que ser esperto, acorda, pô. Se a súmula tá dizendo daquele jeito, eu não tenho que discutir com a súmula. Quem disse aquilo foi o TST e ponto final, pô, tá? Então grava o seguinte, vara, TRT e TST. No TST, tudo precisa de advogado. O jus postulandi ele só aplica nas varas e no TRT. Só que tem 3 coisas que na vara e no TRT eu preciso de advogado. Quais são as 3 coisas? Eu tenho 2 ações. Primeira ação, ação rescisória. Segunda ação, ação cautelar. E o mandado de segurança. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Entenderam? Só para fechar a live de hoje, porque vocês têm... Eu volto depois, tá, pessoal? Não hoje, eu volto outro dia, tá? É porque vocês têm que jantar, eu tenho que jantar também, e etc e tal, tá? Então, olha só fechando aqui, recurso adesivo. Recurso adesivo lá da súmula 283 do TST. Rapidola, tá? Nem vou falar sobre como é que funciona o recurso adesivo. Mas o nome já diz adesivo. Se ele tá adesivado, ele tá preso. E se essa coisa que ele tá presa não for conhecido, não for para frente, ele vai pro saco junto, porque ele é dependente. Eles podem te perguntar na prova. Cabimento do recurso de revista.
Perdão, ô diacho, tô com recurso de revista na cabeça. Vai cair na prova do TRT 24, hein? Recurso de revista. Vai cair na prova do TRT 24, papai. Recurso de revista. Mas eu tô falando de recurso adesivo aqui. Quando eu falo em recurso adesivo, ele não pode se adesivar a qualquer recurso. Quando que cabe recurso de adesivo? A banca vai tentar te confundir. Ela vai dizer que cabe no agravo de instrumento, que não cabe no recurso ordinário. Eu quero que você lembre o seguinte. Recursos. Você tem um recurso ordinário. Qual é a sigla do recurso ordinário? RO. Você tem recurso de revista. Qual é a sigla do recurso de revista? RR. Você tem agravo de petição. Qual é a sigla do agravo? Deixa eu ver uma pergunta aqui rapidinho. E aquela parada do recurso de revista em caso de lei estadual, tarará. Ó, essa parada aqui que o colega tá falando no Periscópio, tá? De lei estadual, tarará, eu falo em outro momento essa paradinha aqui. Ela entra na divergência jurisprudencial, tá? Essa parada da lei estadual é na divergência jurisprudencial, beleza? Tranquilo? É divergência jurisprudencial. Tu pode olhar lá no dispositivo da CLT. Pessoal, então olha só. Recurso ordinário RO, recurso de revista RR, agravo de petição AP. Agravo de instrumento, AI. Aí eu tenho embargos de declaração, ED. E eu tenho os embargos para o TST, não é? Lembrando que o recurso extraordinário, cabe recurso adesivo lá por conta do CPC, até mais deixa para lá. Eu quero que tu lembre o seguinte, dos recursos trabalhistas, qual deles, que eu olhando a sigla faz referência a uma unidade federativa, a um estado? Primeiro, RO. Existe alguma unidade federativa com RO? Quem sabe qual é o estado? Quem sabe qual é o estado que a sigla é RO, escreve o nome. E se você acertar, eu vou ficar muito feliz. Agora, se você errar, te prepara. Se você errar, eu te capo. Se você errar, eu vou te jogar uma praga, que você vai ter uma disenteria, e você vai ter uma diarreia, e você vai ter uma prisão de ventre de 1 mês. Qual é o estado da federação que a sigla RO? Vou até levantar para eu ver aqui. Quero ver quem vai errar. Quero ver quem vai errar. Se você errar, eu te capo. Eu te capo. Não fica com vergonha, não. Digita, digita, digita. Beleza, pessoal? Então tem. RO, Rondônia. Existe unidade da federação com RR? Sim, Roraima. E AP? Existe? Amapá. E aí, existe alguma unidade da federação com AI? Amor intenso, amor... Não existe, não existe. ED. Existe algum estado da federação com ED? ED, Ridson, é o estado de doido. Estado de doido é o de concurseiro. Não tem. Então tu vai gravar o seguinte. Rondônia, Roraima e Amapá embargam para o TST. Para tudo, Rilu, para tudo. Rondônia, que é o RO, Roraima, recurso de revista, e Amapá, agravo de petição, embargam para o TST. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos para o TST, neste caso, cabe recurso adesivo. E no recurso adesivo, a matéria veiculada nele não precisa estar repetida no recurso principal. Então, se cai na prova, escreve aqui quem entendeu. Como é que é o macete do cabimento de recurso de revista? Esse estado, esse daqui fazem algo em um determinado lugar. Escreve o macete, quem lembrou aí? Escreve aí qual é o macete do cabimento do recurso de revista. Cabimento. Escreve aí, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Qual é o macete? Não tem erro, né, pessoal? Rondônia, Roraima e Amapá embargam para o TST. Tranquilo até aí? Pessoal, olha só. Quem gostou da live de hoje, mete o dedo na tela que eu quero ver coração subindo. Porque, olha só. Se eu, quando eu fechar a live, tiver pouco coração na minha contagem, eu vou demorar para fazer. Agora, se você meter o dedo no coração, aí, se você tacou muito coração para mim, se você compartilhou esta live com os teus amigos, se você compartilhou, meteu o dedo, aí quero ver coração subindo. Eu volto para fazer mais lives. Agora, se você não fizer isso, é sinal que você não gostou. Então, mete o dedo na tela, quero ver coração subindo, coração subindo, coração subindo. Bora, 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 bora. Coração subindo. E que estes corações que vocês estão digitando, apertando o dedo aí, que eles revertam 10 vezes mais para a vida de vocês em amor, em felicidade, em paz, em luz. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus. Pra cima, caveira. Sangue no olho até a posse, pessoal. Fui!